Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Então vamos começar. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde anuncia o início da dose de reforço contra a Covid para quem tem mais de 70 anos. E confirma a redução no intervalo entre a primeira e a segunda doses da Pfizer. A CPI decide convocar uma das ex-mulheres do presidente Jair Bolsonaro. Ana Cristina Vale teria indicado nomes para o governo a pedido de Marconi Albernaz. Ele depôs hoje na CPI por envolvimento na negociação irregular de vacinas. Cientistas divulgam o efeito da Mata Atlântica nos reservatórios de água para energia e saneamento. O fogo atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O Jornal Nacional está começando. Um mapeamento inédito da Mata Atlântica mostrou por que o Brasil precisa aumentar a área coberta por florestas. A água que abastece a maior parte dos brasileiros vem das nascentes e mananciais da Mata Atlântica. Água de beber, água para irrigação, água para produção de energia. O bioma mais ameaçado do Brasil segue pressionado pelas demandas de aproximadamente 150 milhões de pessoas. O estudo divulgado hoje traz imagens de satélites e informações detalhadas sobre o que aconteceu nos últimos 35 anos na Mata Atlântica. Resta apenas 1/4 de cobertura florestal, área equivalente àquela ocupada hoje por pastagens. Outras atividades econômicas respondem por quase 40% do espaço. A quantidade de florestas protegendo as nascentes e as margens dos rios na Mata Atlântica permaneceu praticamente inalterada em pouco mais de 3 décadas. A taxa de cobertura vegetal continua sendo de 25%. Esse número já era preocupante há 35 anos, mas a situação se agravou na linha do tempo, porque nesse período aumentaram a população e a demanda por água para a produção de alimentos e de energia. A floresta no entorno das nascentes é essencial para garantir a quantidade de água, mas ela também tem o efeito de filtrar todo o sedimento que chega nos rios. Então, sem essa floresta, a gente está falando de rios mais poluídos, com mais sedimentação, e isso vai para dentro dos reservatórios, vai diminuir a vida útil dos reservatórios que abastecem as cidades e que geram energias. A cobertura de vegetação nativa chegou a diminuir de tamanho na bacia do Rio Paraná e do Rio Grande. Outras regiões, como por exemplo, de mananciais da Grande São Paulo, como a bacia do Sistema Cantareira, que tem menos de 20% de sua cobertura florestal e agoniza a cada período que não chove, né, ou a cada seca, estão perdendo a capacidade de se manter perene durante as variações climáticas. Essa é a função principal da Mata Atlântica, é manter o ciclo hidrológico, é ajudar os rios a minimizar o impacto das mudanças climáticas. Metade da Mata Atlântica é ocupada por propriedades privadas. O estudo revela que quando os empresários seguem à risca a legislação, os resultados aparecem. Áreas que eram utilizadas como agropecuária, elas têm tido uma conversão para soja com plantio direto ou para cana-de-açúcar, e durante esse processo de intensificação, os proprietários têm respeitado a legislação ambiental e mantido a borda dos rios não ocupada, permitindo que a floresta se recupere e faça o seu papel de proteção da qualidade da água. Em Goiás, depois de 4 dias, o fogo atingiu o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Já são 10 mil hectares de cerrado queimados desde domingo. Hoje, um 4º avião chegou para reforçar o combate ao incêndio. A nossa tropa já vai inteirar agora às 20 horas, 48 horas em campo realmente para se alimentar e trabalhando diuturnamente, tentando vencer essas chamas. Os bombeiros agiram rápido e controlaram as chamas. Só 2 hectares deste patrimônio natural da humanidade foram queimados. Os ventos mudaram. E agora é um parque estadual da região da Chapada que está sob risco. Ainda não atingiu o parque,
né? Mas a gente já está na prevenção para que não venha ao parque. Ele está do outro lado do Rio dos Couros ainda, mas a nossa preocupação é que atinja o parque. Então hoje e amanhã o Parque Estadual está fechado. Helicópteros do Corpo de Bombeiros continuam levando os militares às áreas de difícil acesso. Nos deixa mais triste ainda saber que tudo isso foi causado por ação inconsequente de algum cidadão. Minas Gerais também está sofrendo com os incêndios. A imagem lembra um vulcão em erupção. As chamas altas destroem a mata densa da Serra da Farofa, em São Joaquim de Bicas, desde a semana passada. O fogo se espalha por todo canto na região metropolitana de BH. Em Igarapé, o incêndio da mata chegou perto de uma empresa. Um homem usou um pedaço de papelão para conter as chamas. Os focos também apareceram em Mário Campos, numa área de preservação ambiental. Aqui em Betim, a fumaça entrou em muitas casas. O fogo que começou na área de mata, olha só, chegou perto das residências e trouxe muita preocupação para os moradores. Dona Daniela viu as chamas chegarem na frente da casa onde mora. Se piorar, eu vou ter que pegar o carro, pôr os meus meninos no carro e sair. E deixar, ver o que vai acontecer. Na reserva ecológica de Fechos, em Nova Lima, são os brigadistas que fazem vigília para não deixar o incêndio recomeçar. Em Rio Acima, o incêndio consome a vegetação e cospe uma fumaça que se mistura às nuvens. Quem combate as chamas acredita que a maioria dos incêndios é provocada por ação humana. O Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje o julgamento sobre a demarcação de terras indígenas, porque o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o caso. Na semana passada, o relator Edson Fachin defendeu que cabe aos indígenas usufruir das riquezas do solo, rios e lagos de forma exclusiva, independentemente da data da demarcação. Hoje, o ministro Nunes Marques divergiu do relator e votou a favor do marco temporal, que prevê que os indígenas só possam reivindicar terras que já ocupavam no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Segundo o ministro, a derrubada desse critério pode levar à expansão infinita das terras indígenas no Brasil. É preciso ter presente que a redação do texto constitucional claramente aponta no sentido de que a posse indígena deveria existir no ano de 1988, em caráter tradicional. Posses posteriores à entrada em vigor da Constituição de 1988 não podem ser consideradas tradicionais, porque isso implicaria não apenas o reconhecimento do direito dos indígenas às suas terras, mas sim o direito de expandi-las ilimitadamente para novas áreas, já definitivamente incorporadas ao mercado imobiliário nacional. Morreu aos 83 anos em Salvador o fundador e coordenador do projeto Axé, César La Roca. Ele estava internado no Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmã Dulce. Segundo o projeto Axé, desde 1990, César La Roca atuou na coordenação de atividades que ajudaram no desenvolvimento de mais de 30 mil crianças e adolescentes. O local do sepultamento de César La Roca ainda não foi informado. A seguir, por que a CPI da Covid decidiu convocar a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro para depor? O Ministério da Saúde anuncia dose de reforço para pessoas com mais de 70 anos. Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no Brasil. A votação foi simbólica. O projeto que estende a desoneração da folha de pagamento das empresas por mais 5 anos foi aprovado com apoio amplo na Comissão de Finanças e Tributação. A desoneração permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Hoje, 17 setores podem aderir a esse modelo, entre eles as indústrias têxtil, de calçados, proteína animal e de máquinas e equipamentos, a construção civil, comunicação e transporte rodoviário. São os setores que mais empregam no país, são 6 milhões de trabalhadores. A desoneração está prevista para acabar em dezembro deste ano.
Pelo projeto, ficará em vigor até o fim de 2026. O presidente da comissão, deputado Júlio César, do PSD, comemorou a aprovação. Nós conseguimos, numa votação simbólica, o apoio de todos os membros dessa comissão. Porque é muito importante a desoneração. Ela já existia, ia vencer. É muito irrelevante para a manutenção do emprego, no momento em que nós temos mais de 14 milhões de desempregados, e iria crescer substancialmente com a queda dessa desoneração. O representante do setor de calçados ressaltou que a desoneração da folha foi essencial para manter os negócios durante a pandemia e que, se ela não for estendida, haverá demissões e impacto no planejamento das empresas. Caso não seja mantida a desoneração da folha de pagamento, nós já estimamos uma perda de 25 mil postos diretos de trabalho nos 2 próximos anos. Além do prejuízo de gerar desempregos, tem a questão de investimentos também, né? Agora também, nesta época, novembro, outubro e novembro, é que são feitas todas as projeções de investimento para o setor para o próximo ano. E tudo isso fica prejudicado se não se sabe como serão os custos industriais a partir de 1º de janeiro. O relator do projeto, o deputado Jerônimo Gergen, do Progressistas, quer reunir assinaturas de outros parlamentares para que a desoneração seja votada logo no plenário da Câmara, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado pelos deputados, o projeto segue para o Senado. Depois é enviado para a sanção presidencial. O deputado Cristino Áureo, do Progressistas, defendeu que o Congresso aprove a manutenção da desoneração para garantir a retomada do crescimento. Indo ao plenário, eu tenho a visão de que boa parte dos parlamentares, especialmente na Câmara, e eu acredito que também no Senado, tenham essa mesma percepção. O momento é de olhar para o emprego, é de olhar principalmente para os efeitos que a pandemia trouxe para a nossa economia. É hora de agirmos em favor dos setores capazes de equilibrar essa balança. O índice de atividade econômica do Banco Central em julho foi de 0,60%, o segundo resultado positivo mensal seguido. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu investigar se alguém pagou transporte e diárias para pessoas participarem das manifestações de 7 de setembro, que tiveram a participação do presidente Jair Bolsonaro. O corregedor vai apurar ainda se os atos configuram campanha eleitoral antecipada de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal também investiga o caso. Neste 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que ela está sob ataque. A democracia é considerada universalmente o melhor regime de governo. O melhor, mas não necessariamente o mais fácil, porque democracia envolve pluralismo, que é a diversidade de visões do mundo, e, consequentemente, respeito às opiniões contrárias. Não é o regime do consenso, mas aquele em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada. No mundo de hoje, ela se encontra sob ataque em razão de disfunções como o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Sua preservação depende de instituições fortes, sociedade civil mobilizada e imprensa livre. A democracia depende de cada um de nós. Na sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber disse que é preciso reafirmar a fé no regime democrático. Considerando, em especial, os mares revoltos em que temos navegado, vale a pena, neste 15 de setembro de 2021, reafirmar a nossa fé no regime democrático consagrado em nossa Constituição. A democracia não se resume a escolhas periódicas por voto secreto e livre de governantes. Democracia é também exercício constante de diálogo e de tolerância, de mútua compreensão das diferenças, de sopesamento pacífico de ideias distintas, até mesmo antagônicas, sem que a vontade da maioria, cuja legitimidade não se contesta, busque suprimir
ou abafar a opinião dos grupos minoritários. A Polícia Federal prendeu hoje em flagrante o prefeito de Guarujá, Walter Suman, do PSDB. Ele é suspeito de desviar dinheiro público em contratos da prefeitura com organização social que administrava unidades de saúde na cidade. Também foi preso o secretário municipal de Educação, Marcelo Nicolau. A Prefeitura de Guarujá e as defesas do prefeito e do secretário não quiseram se manifestar. Marconi Albernaz, considerado pela CPI da Covid um lobista da Precisa Medicamentos, prestou depoimento hoje e saiu como investigado. E os senadores também decidiram convocar uma ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Vale. Marconi Albernaz Faria não aceita ser chamado de lobista. Apesar de não ser especialista em setor público, nem em orçamento, disse que presta serviço de análise técnica e política de Brasília. E que não é amigo de deputados, senadores ou autoridades do Executivo e Judiciário. Ao ser questionado sobre detalhes dessa atuação, respondeu que é contratado porque entende de Brasília. Como eu conheço o cenário de Brasília, como eu sou de Brasília, então eu conheço a política de Brasília. Então eles me procuravam por isso. Marconi Faria entrou na mira da CPI depois que a comissão teve acesso a mensagens em que ele alertou o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, sobre a operação falso negativo, que apurou denúncias de superfaturamento em contratos de testes de Covid no Distrito Federal e em 7 estados. A Precisa foi uma das empresas que tentaram vender testes. A Polícia Federal também apreendeu mensagens no celular de Marconi para José Ricardo Santana, ex-secretário da Anvisa. Santana saiu do cargo para trabalhar com Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde, demitido sob a acusação de ter cobrado propina para negociar vacinas. Os dois negam envolvimento em irregularidades. As mensagens mostram ainda que Marconi e Santana se conheceram num jantar na casa da advogada Karina Cufa, que representa o presidente Jair Bolsonaro. O relator quis saber como se deu o contato de Marconi com a Precisa Medicamentos, também envolvida nas irregularidades na venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. Eu fui sondado para assessorar politicamente e tecnicamente a Precisa em concorrência política, já que estava em andamento perante o Ministério da Saúde. Concorrência política? Que tinha como objetivo a aquisição de testes rápidos para a detecção do Covid-19. Concorrência política? Não, concorrência técnica. Agora lascou-se tudo. Por que coloca tudo é política? É por isso que a gente está lascado. É porque tudo é uma análise política, mas vem cá. Qual é a análise política que pode ser feita na compra de testes? Nenhum. Em uma das mensagens a Ricardo Santana, Marconi afirma: "Eu conheço um senador que vai desatar o nó." Senadores insistiram para saber quem é o senador citado. Ele não quis dizer, o que irritou a CPI. Não me recordo, não conheço nenhum senador. A comissão, então, aprovou um requerimento para que a Polícia Legislativa busque todos os registros de visitas de Marconi ao Senado. A CPI também busca explicações sobre a relação do lobista com integrantes da família do presidente Bolsonaro. Documentos obtidos pela comissão mostram que Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos do presidente, abriu uma empresa de eventos com a ajuda de Marconi Faria. E que a mãe de Renan, ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Vale, frequentava festas promovidas por Marconi. Ele negou que tenha relação comercial com Ana Cristina e se recusou a responder se, por meio dela, indicou nomes para o governo federal. E a senhora Ana Cristina Bolsonaro, qual a sua relação com ela? O filho, naturalmente, me apresentou a mãe quando ela veio morar em Brasília. Ela interveio em favor do senhor para mudança de cargos ou indicação de cargos no governo federal? Usarei o direito constitucional de ficar calado. A CPI acredita que Ana Cristina interveio a pedido de Marconi para trocar o comando do Instituto Evandro Chagas no Pará. A comissão aprovou a convocação dela para depor. No fim do ano passado, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal fizeram busca e apreensão na casa de Marconi por causa de denúncias sobre fraude e superfaturamento na compra de insumos pelo Instituto. O presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD, acusou o ministro da CGU,
Wagner Rosário, de prevaricação por não mandar investigar as denúncias e marcou o depoimento dele para a semana que vem. O Wagner Rosário é um prevaricador. Então, veja bem, a CGU esteve na casa do Dr. Marconi, juntamente com policiais, levaram o fato material, mas não tomaram providência. Não tomaram providência com o Roberto Dias. O Roberto Dias continuou lá, negociando vacina. Pressionado por outras mensagens encontradas no celular, Marconi revelou detalhes sobre a atuação da Precisa Medicamentos. Informou que Danilo Trento, apresentado como diretor da empresa, era, como suspeitavam os senadores, um dos donos da Precisa. E também falou sobre um organograma obtido pela CPI que mostra um passo a passo de como vencer irregularmente contratos no setor público. Marconi Faria revelou à CPI que o organograma que ensina as várias etapas para se burlar uma licitação na área de saúde foi enviado a ele por Danilo Trento e que Danilo Trento disse a Marconi Faria que esse organograma foi elaborado pela área técnica da Precisa Medicamentos. Nem mesmo os senadores governistas saíram em defesa da atuação do lobista, a quem acusaram de ser um vendedor de ilusões. A tropa de choque repetiu, como tem feito em todos os depoimentos, que não houve prejuízo ao governo federal nos contratos com a Precisa, porque nenhum dinheiro foi pago. Ao longo do depoimento, os senadores da CPI ameaçaram prender Marconi por se recusar a responder perguntas que não incriminavam e por falso testemunho. Em uma dessas ocasiões, ele recuou. Depois de dizer que nunca teve qualquer tipo de negócio com Karina Cufa, advogada de Bolsonaro, Marconi admitiu, ao ser confrontado com mensagens sobre possíveis negociações, que tratou com ela sobre assuntos comerciais. Se eu ser mais claro, o habeas corpus nos impede de lhe levar para a prisão por falso testemunho, tá entendendo? Nos impede. Eu me retrato na parte do negócio, mas foi só uma sondagem também, não prosperou, e eu fico no direito constitucional de ficar calado para não me incriminar. O controlador-geral da União, Wagner Rosário, publicou numa rede social que aguarda ansiosamente a convocação e que é um crime uma autoridade antecipar a atribuição de culpa antes de concluir as apurações. O governo federal anunciou hoje o início da aplicação de doses de reforço de vacina anti-Covid. O ministro da Saúde esteve no aeroporto de Guarulhos para entregar aos estados o último lote de vacinas para a aplicação da primeira dose na população adulta. Durante o evento, Marcelo Queiroga negou que exista falta de vacinas no país. Há excesso de vacina, na realidade, né? O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses de vacinas. E 210 milhões já foram aplicadas. Hoje nós vamos enviar doses para vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com a primeira dose. O Ministério da Saúde informou que, a partir de agora, vai começar a distribuir vacinas para imunizar adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e para a aplicação de doses de reforço em idosos com mais de 70 anos e pessoas com problemas imunológicos. Pelo menos 4 estados já estão aplicando a dose adicional. Marcelo Queiroga confirmou ainda que o intervalo entre as 2 doses da vacina da Pfizer será reduzido de 12 para 8 semanas. A medida ainda não vale para a AstraZeneca, que está faltando em cidades de pelo menos 9 estados do país: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Tocantins e Rondônia. O ministro da Saúde afirmou que a redução do intervalo entre as doses da Pfizer já está valendo. Mas aqui em São Paulo, o secretário estadual da Saúde disse que, neste momento, não tem doses suficientes para seguir a orientação do Ministério. Nós não recebemos doses da Pfizer para proceder essa antecipação. Portanto, para que nós possamos progredir, Ministério da Saúde, precisamos que doses de vacinas sejam ofertadas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde lamentou a declaração do ministro sobre excesso de vacinas e disse que a distribuição de doses ainda é fragmentada, o que leva ocasionalmente à paralisação da vacinação em muitas cidades. A médica Lígia Bahia diz que esse cenário mostra uma falta de coordenação
mesmo depois de quase 8 meses do início da vacinação contra a Covid. Como o Ministério da Saúde deixou de coordenar, renunciou a essa coordenação, os estados e os municípios foram, enfim, tentando melhorar essa velocidade de vacinação. Mas ao tentar melhorar a velocidade de vacinação, também se acrescentou um outro problema. De fato, houve, então, uma melhora no ritmo de vacinação, mas faltam vacinas. O Ministério da Saúde não respondeu às críticas dos estados sobre a falta de doses e de coordenação. O Instituto Butantan vai substituir os lotes da vacina Coronavac interditados pela Anvisa no começo do mês. 12 milhões e 100 mil doses foram envasadas numa fábrica que não era autorizada pela Anvisa. E a agência tem 90 dias para avaliar as condições do local. O Butantan se antecipou e hoje entregou 1 milhão e 800 mil doses em substituição. A previsão é que o volume restante chegue nos próximos 15 dias. Vamos ver agora os números reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Alain, boa noite. Oi, Renata, boa noite, Bonner, boa noite a todos. Em 24 horas, 613.687 pessoas receberam a primeira dose, 1.180.808 a segunda dose ou a dose única e 40.052 a dose de reforço, total do dia mais de 1.800.000. Até agora, mais de 139 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, ou 65,58% da população. E mais de 76 milhões estão completamente vacinados, 35,98%. A dose de reforço foi aplicada em quase 197 mil pessoas, 0,09%. No mapa, os estados mais adiantados na vacinação completa aparecem em verde escuro. Vamos dar agora uma olhada no panorama mundial. No Brasil, a população completamente vacinada ainda é muito pequena em relação a vários países, alguns bem mais populosos, como China e Estados Unidos. O imunologista da USP, Gustavo Cabral, me disse que se o Brasil tivesse excesso de vacina, o percentual de pessoas completamente vacinadas aqui seria muito maior. E o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca seria mais curto, como ocorre em outros países. Agora os números da pandemia. De ontem para hoje, o país registrou 793 mortes por Covid, já são 588.640 vítimas. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 14.532 novos casos, totalizando aí mais de 21 milhões. A média de casos tem queda de 32%, são 15.196 por dia. Depois de 22 dias em queda, a média de mortes entrou em estabilidade, redução de 5% em 2 semanas, são agora 597 por dia. E subiu o número de estados com alta na média de mortes, agora são 6. Em estabilidade, 9 estados, 11 estados e Distrito Federal têm queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigada, Alain. A seguir, a Copa do Brasil tem Flamengo e Grêmio com torcedores no estádio. A relatora da proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral no Senado, Simone Tebet, do MDB, retirou do texto aprovado na Câmara o item que permitia a volta de coligações nas eleições de deputados e vereadores. É um tipo de coligação que favorece a proliferação de partidos de aluguel. A relatora manteve o incentivo à fidelidade partidária e à candidatura de mulheres e negros. A votação do relatório ficou para a semana que vem, porque o senador pelo PP, Jorginho Melo, pediu vista. A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater o garimpo ilegal no interior do Maranhão. E um dos acusados é um prefeito. O garimpo já havia desmatado uma área equivalente a 60 campos de futebol no município de Centro Novo do Maranhão, na divisa com o Pará. Policiais federais apreenderam máquinas e equipamentos usados na extração do ouro. E cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão preventiva no Maranhão e no Pará. Um dos alvos foi o prefeito de Centro Novo do Maranhão, Júnior Garimpeiro, do PP, suspeito de atuar no garimpo ilegal. O dano ambiental é altíssimo, aquelas grandes cavas, de mineração, a recuperação do meio ambiente ela é muito mais demorada do que num desmatamento tradicional. A polícia diz que nos últimos 4 anos, o aperto na fiscalização no Pará e no Amazonas provocou a migração de garimpeiros para o Maranhão. Em Luiz Domingues, a 350 quilômetros de São Luís, nossa equipe encontrou clarões imensos abertos no meio da área de vegetação.
Aqui há pelo menos 3 grandes áreas de garimpo e uma exploração intensa e desenfreada, feita sem qualquer licenciamento ambiental. Quem é o dono aqui? Aqui é uma associação. Uma associação? É, uma associação, não tem dono. E como é que faz se quiser botar uma máquina aqui para ajudar ali? É só falar com o presidente aí. Paga quanto mais ou menos para botar uma máquina aqui? Não sei, o que achar, né? Em algumas áreas, já nem é mais permitida a presença de novos garimpeiros. A gente está muito apertado aqui em questão de rede, essas coisas. A gente foi orientado do secretário de Meio Ambiente para a gente não abrir mais. Não colocar mais pessoas mais. E onde os garimpos clandestinos se instalam, as escavações se espalham. Grandes lagoas de rejeito são formadas e a vegetação destruída. Desse ponto aqui onde eu estou, dá para ter uma boa noção do dano provocado pela atividade ilegal do garimpo. A terra aqui está toda revirada e olha só o tamanho da área que já foi devastada pelos garimpeiros que continuam explorando o local à procura de ouro. Aqui também encontramos um vereador que pratica o garimpo ilegal. A nossa comunidade ela é uma comunidade pequena e todo mundo sobrevive do garimpo. Você trabalha com garimpo também? Trabalho. Para separar o ouro de outras substâncias, os garimpeiros usam mercúrio e cianeto em algumas áreas, substâncias que poluem o solo e os rios. Pescadores e moradores relatam que diminuiu o número de peixes e os que restaram estão contaminados. Ontem um menino chegou aí com umas traironas, bonitas traíras, mas não presta, todo envenenado, faz até medo da pessoa comer. A Prefeitura de Luiz Domingues declarou que tem limitações financeiras para coibir a ação de garimpeiros. Já o governo do Maranhão afirmou que está conversando com o prefeito do município e o Ministério Público sobre as denúncias. A seleção brasileira enfrenta a República Tcheca amanhã pela Copa do Mundo de Futsal. A praia da cidade de Palanga, onde o time do Brasil está concentrado, foi o cenário perfeito para as poucas horas de folga dos jogadores ontem. A seleção brasileira até curtiu sombra e água fresca contra o Vietnã na estreia da Copa do Mundo. Mas amanhã será diferente. A República Tcheca é o adversário mais difícil da primeira fase e vai exigir um esforço bem maior num jogo em busca do primeiro lugar do Grupo D. Aliás, nos últimos dias, lá dentro do hotel, eles têm conversado bastante sobre os últimos encontros com os tchecos. Pegou meio de surpresa, acho que a gente saiu até perdendo, se eu não me engano, o jogo. Foi exatamente assim, no Grand Prix de futsal em 2018. Mas o Brasil venceu aquele jogo de virada, 9-4. E na final do mesmo torneio venceu a República Tcheca de novo, 4-2. No treino de hoje, o técnico Marquinhos Xavier trabalhou em cima do que viu naqueles jogos e no primeiro dos tchecos na Copa do Mundo. Vitória por 5-1 sobre o Panamá. Muita força física, bola no final da quadra, bola parada importante deles também. A gente tem que ficar muito ligado nesse momento. A Globo vai transmitir Brasil e República Tcheca amanhã, a partir das 1:55 da tarde, horário de Brasília. E daqui a pouco, Flamengo e Grêmio se enfrentam pela Copa do Brasil com presença de público. Rafael De Angeli está no Maracanã. Boa noite, De Angeli. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. 35% da capacidade do Maracanã foi liberada para os torcedores acompanharem hoje Flamengo e Grêmio. Isso dá um pouco menos de 25 mil pessoas, mas a expectativa é bem menor. Cerca de 6 mil rubro-negros compraram o ingresso para acompanhar o jogo. Eles precisam respeitar alguns protocolos, porque a expectativa é muito menor, a movimentação do lado de fora também é muito pequena, nenhuma ocorrência até o momento. Os torcedores precisarão usar máscaras o tempo inteiro, respeitar o distanciamento. Para pegar o ingresso, também precisaram apresentar um teste de Covid negativo feito em no máximo 48 horas, também um comprovante de vacinação. Lembrando que o Flamengo conseguiu colocar público no estádio por meio de uma liminar concedida pelo STJD. O Grêmio tentou derrubar essa liminar, mas não conseguiu, ou seja, público para Flamengo e Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. E logo mais também tem Fortaleza e São Paulo pela mesma fase da competição. Renata Bonner. Obrigada, De Angeli. O futebol na Globo é depois da novela Império. E logo depois, o Segue o Jogo, do Segue o Jogo, tem o Jornal da Globo. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Obrigado por ficarem até o final e até o próximo vídeo.